Queremos cumprimentar a Igreja Presbiteriana de Guaianazes, que se reúne neste primeiro domingo do ano de 2023. Cumprimentar também os visitantes que podemos receber hoje com muita alegria, dizer que é um prazer tê-los conosco neste momento em que estaremos cultuando ao nosso Deus, em que já estamos dedicando ao Senhor a adoração que o Senhor merece, bem como o louvor, a gratidão, enfim, a consagração da nossa vida ao Deus Criador de todas as coisas. Queremos também cumprimentar aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube da igreja e aqueles que nos assistem pela primeira vez. Queremos dizer que é muito bom ter a sua companhia neste momento de exposição, de reflexão acerca de um trecho da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Irmãos, quero convidá-los a refletir esta noite num trecho do Antigo Testamento que encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Versos 1 a 7. Diz assim a Escritura: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou um homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Oremos ao nosso Senhor. Pai, mais uma vez queremos falar com o Senhor neste dia e nesta oportunidade rogar que o Senhor nos conduza na reflexão acerca deste trecho da Tua Palavra. Pedir que somente ela e somente os Teus ensinos fiquem em nossas mentes, em nossos corações. E agora também, Senhor, nos ajude para que nossa atenção, nossa dedicação seja em aprender o que esse trecho da Escritura tem nos ensinar. Pai, nós queremos mais uma vez contar com o cuidado do Senhor, nos conduzindo nos Teus caminhos, na Tua vontade e nos Teus preceitos. É a oração, Pai, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quais os seus projetos de edificação para este ano? Quem você pensa
em convidar a estar ao seu lado durante a execução desses projetos? Com quem você pensa contar nas horas difíceis, nos incidentes, nos imprevistos? Irmãos, para responder a estas questões, eu convido os amados a retornar ao passado, a retornar a um episódio que se deu por volta do século 8 a.C., numa situação narrada, quem sabe, com grande possibilidade de ter sido sob a pena, sob a autoria de Jeremias. Os livros dos reis, que originalmente são apenas um, mas que, por uma questão didática, encontramos dividido em duas partes. Nós temos a narrativa histórica de uma ocasião em que Acasias reinava sobre Israel e Josafá sobre Judá. Um tempo difícil, pois a perversão religiosa, principalmente dos seguidores de Baal, se destacava com seus profetas, que você já deve conhecer, a popularidade deste deus Baal, e que no episódio que muito antecede a este, de Eliseu, na ocasião da grande prova do seu mestre Elias, já pôde, naquela época, confrontar, da parte de Baal, pelo menos 400 profetas. E você pode ver isto lá pelo capítulo 17 da primeira epístola do livro dos Reis, ou do primeiro livro dos Reis, e perceber que a religiosidade, nesta ocasião, seguia largos passos. Uma religiosidade pagã, que desafiava os verdadeiros homens de Deus. Profetas falsos, que desafiavam os profetas do Deus vivo e verdadeiro. Elias, Eliseu, são destacados a partir do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, e aqui continuam sendo personagens que protagonizam um tempo de muita luta religiosa, de muita disputa, não só pela crença das pessoas, mas também pelo poder civil que, naquela ocasião, determinava muito a popularidade desses deuses. E como você já deve ter percebido, a situação a qual nós mencionamos encontra-se facilmente para ser conhecida até o capítulo 8 do segundo livro dos Reis. E essa narrativa
mostra detalhes importantes que destacam o poder de Deus e a maneira como Deus utilizou os seus homens para que ele fosse conhecido e o seu nome glorificado pelas nações que ele mesmo escolheu para que fossem de propriedade exclusiva dele aqui neste mundo. E esses grandes profetas realizaram obras magníficas, inesquecíveis. Quem não lembra dos grandes feitos de Elias? E, num contexto próximo do seu sucessor, Eliseu, e você tem aí uma lista que antecede o capítulo 6, de milagres que Eliseu realizou e que são ainda lembrados com facilidade, a despeito da nossa frágil memória. Quando Eliseu aumenta o azeite da viúva milagrosamente, não há quem se esqueça desta ocasião. Quando Eliseu mostra o poder de Deus, alimentando 100 homens com 20 pães, você pode ver tudo isso aí no capítulo 4. Logo em seguida, a conhecidíssima passagem da cura de Naamã, de uma doença, naquela ocasião, incurável, que a Escritura chama de lepra. E assim, depois, nós temos Eliseu sendo usado por Deus para alcançar vitória para Israel, junto à Síria, por exemplo. Eliseu, enfim, seguindo seu mestre Elias, foi um instrumento nas mãos do Senhor para mostrar que, a despeito de um grande número de israelitas, de um grande número de judeus estarem seguindo Baal, a sua providência, o seu cuidado com sua aliança, com a promessa de que este povo seria dele, ele prossegue abençoando, cuidando, conduzindo o destino dessas nações com estes servos valorosos do passado, Elias e Eliseu. E acerca deste último, nós temos aqui a realização no capítulo 6 de um momento que parece simples numa primeira leitura, mas que traz informações importantes. Por exemplo, nós temos aqui, logo no começo, a retomada da expressão discípulos dos profetas. Esta indicação, que é predominante aqui no livro dos Reis, com uma breve menção no livro do profeta Amós, e depois, no Novo Testamento, sob a fala de Pedro, em Atos 3:25, refere-se a homens que eram membros, se assim podemos dizer, de uma organização
de ensino, que era formada de homens vocacionados a sucederem esses grandes nomes sobre os quais nós já falamos, Elias e Eliseu, e então se preparavam no que podemos, de forma bastante anacrônica, chamar de escola de profetas, que foi iniciada por Samuel, e lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 10, você encontra este início, e que formou, posteriormente, aproximadamente 100 profetas, membros dessa escola, que foram escondidos por Obadias, e você já deve ter lido isto, se já leu o primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 18, escondidos por Obadias para evitar serem assassinados por Jezabel. Esta escola, ela estava presente em algumas regiões. Em Gilgal, conforme Jeremias nos mostra no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, parece indicar que esta escola tinha como se fosse uma aparência, ou seja, similar ao que nós temos hoje e chamamos de seminários. E então, esses homens eram preparados por esses grandes mestres, e aqui nós temos Eliseu conduzindo uma dessas escolas, e nesta ocasião, em que Eliseu estava sob a direção desta escola, que possivelmente estaria nas proximidades de Jericó, próximo ao Jordão, Eliseu, então, ali exercia a sua docência, treinando, ensinando, preparando esses futuros profetas. Em dado momento, houve a necessidade de aumentar a estrutura, pois se aqui nós temos a mesma quantidade de alunos que nós encontramos no início da obra, provavelmente Eliseu aqui contava com cerca de 50 alunos. Capítulo 2, verso 16, aponta para um número próximo a este. Diante desse número de estudantes, foi identificada a necessidade de aumentar as instalações. E esta necessidade levou a iniciativa de cada um dos homens se dirigirem até o Jordão, e cada um, por sua vez, retirarem da floresta à margem do Jordão uma viga, como diz o verso 2 do capítulo 6, para que pudesse ser ampliada a instalação que estavam usando como alojamento, como escola. É importante destacar que o incidente que chama mais atenção se dá neste momento. Feitas essas
essas considerações, eu quero convidá-los a destacar aqui alguns movimentos. Alguns movimentos que apontam para o cuidado de Deus com o seu povo e que podemos, teoricamente, chamar de encontro de interesses. Isso pode ser verificado no decorrer desta passagem. O primeiro encontro de interesses que nós temos aqui pode ser identificado no verso 1 e no verso 2. Que encontro é esse? O desejo dos discípulos dos profetas de ampliarem as instalações físicas de sua escola e o desejo também de Eliseu de promover esta reestruturação. E com isto, nós podemos perceber as marcas que Jeremias deixa no texto. No início do verso 2, você poderá perceber o convite dos discípulos. Vamos, pois, até o Jordão. Logo em seguida, você tem a resposta de Eliseu, dizendo àqueles que fizeram este convite e autorizando: ide, diz o profeta Eliseu. E com isso nós podemos perceber claramente que o cuidado de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus com aquela escola, estava se cumprindo com a vontade de todos os seus componentes. Não somente da parte dos discípulos, mas também da parte do mestre. E os profetas eram chamados, nesta ocasião, de homens de Deus. E com esta expressão, nós entendemos que Deus utilizava estes homens para se fazer mais próximo fisicamente do seu povo, para, através destes homens, ouvir as necessidades do povo e também falar o que ele queria ao seu povo. Portanto, aqui temos o primeiro encontro de interesses que Deus utiliza para cumprir os seus planos, para executar a sua vontade. E executar aqui é acompanhada da vontade humana, pois houve não só um encontro de interesses, de vontade da parte dos discípulos dos profetas, da parte de Eliseu, mas da vontade de Deus de promover melhor conforto para essa instituição e o processo de formação desses discípulos ser desenvolvido com toda a estrutura necessária para que isso fosse realizado. Então, este é o primeiro encontro de interesses, o interesse dos discípulos, dos profetas, e o interesse de Deus, aqui representado pelo seu homem, por Eliseu. Mas outro encontro pode ser destacado aqui, a partir do verso 3, e é nesse encontro que nós temos
uma ação bilateral que chama a nossa atenção. E ela pode ser compreendida a partir do momento em que nós identificamos nos discípulos dos profetas a vontade de que Eliseu estivesse com eles. E se você perceber na passagem, um dos discípulos, verso 3, disse: serve-te ires com os teus servos. Os discípulos dos profetas não queriam ir até o Jordão e lá retirar as vigas para ampliarem as instalações que usavam. Eles não queriam apenas a autorização de Eliseu para fazer isto, mas, por iniciativa de um deles, encontramos a manifestação de que eles queriam que Eliseu, o homem de Deus, estivesse com eles. E este movimento é muito importante. É aquela ideia comum do filho que quer sempre ter o pai por perto, aquela ideia de que o aluno quer ter sempre o professor por perto. Aqui se apresenta nesta iniciativa de um desses discípulos dos profetas. E, por outro lado, nós temos Eliseu respondendo à questão colocada pelo discípulo, dizendo: eu irei. Com a mesma prontidão que ele disse no final do verso 2 aos discípulos dos profetas: ide. Aqui, Eliseu responde ao convite de um dos seus discípulos para que pudesse acompanhá-los na retirada da madeira, das vigas. E Eliseu prontamente respondeu: eu irei. E com isto, nós temos aqui um segundo encontro de interesses que configuram a providência divina para com aquela escola, para com aqueles discípulos, para com aquele homem de Deus, para com Eliseu. E assim, nós caminhamos para um último destaque neste trecho, que se apresenta no verso 5 até o verso 7. Ora, aqui nós temos o registro do ponto mais conhecido desta passagem. E que ponto é esse? Ora, trata-se de um momento em que a providência lança a mão do milagre para se fazer presente. Um milagre que se dá pela quebra de um dos conceitos que a ciência sistematizou, que é o conceito da densidade da matéria, e que o Senhor Deus utiliza para mostrar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele pode realizar o que fisicamente, matematicamente, é impossível para nós. E então se dá a narrativa conhecida de todos vocês, de que
no trabalho do corte das árvores, do preparo das vigas, ocorreu que um dos instrumentos de corte, que alguns aqui devem conhecer como um machado, uma lâmina, possivelmente escapou do cabo e precipitou-se no rio, e dando-se por perdido este instrumento. Ora, você poderia dizer, mas isso é tão simples, poderia muito bem deixar e procurar outro, e usar outro machado, outra ferramenta. Mas nesta ocasião, no 8º século antes de Cristo, e principalmente em Israel, um instrumento deste, uma ferramenta elaborada e preparada com o ferro e o aço, ao ponto de oferecer condições de corte de madeira, não era, naquele tempo, um instrumento muito popular. E que alguns comentaristas desta passagem chegam a dizer que era um instrumento raro, uma ferramenta difícil de ser encontrada. E aqueles que a possuíam não só adquiriam por um alto preço, como também tinha por ela estima, haja vista a sua utilidade no trabalho de preparar as peças de madeira para as construções. E é exatamente diante desta circunstância constrangedora para este discípulo dos profetas, que não sabemos se é este um do verso 3, mas sabemos que era um dos, estava em uma situação bastante complexa, considerando que este machado, que esta ferramenta rara, cara, principalmente para um discípulo dos profetas, que não tinha um vencimento, que não tinha uma renda, tomado emprestado, certamente ele teria que ressarcir o proprietário desta ferramenta do seu valor. E quando se deparou com o fato do machado cair na água, conforme diz o verso 5, ele gritou: ai, meu senhor! E sem esperar uma pergunta, o que foi, ele imediatamente disse: ai, meu senhor! Jeremias vai explicar aí por que ele disse isto, mas logo Eliseu aproximou-se deste discípulo e perguntou: onde caiu? E então o discípulo mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou no lugar onde o discípulo tinha dito que o machado tinha caído. E como nós sabemos, madeira é uma matéria de baixa densidade, flutua. E a densidade desta madeira
foi o paralelo utilizado por Eliseu para fazer com que um machado, que sabemos afunda na água, pudesse flutuar como uma madeira. Com isto, conceito de densidade do ferro e de um instrumento da natureza, de um machado, foi quebrado. E o poder de Deus foi ali mostrado. Um machado, instrumento de alta densidade, ou seja, pesado, que não flutua na água, flutuou como um pedaço de madeira. Em seguida, se você perceber aí a narrativa, Eliseu disse ao discípulo: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Aqui temos a necessidade do discípulo em resolver um problema, a vontade do discípulo em solucionar aquela situação difícil em que ele se encontrava, e, por outro lado, também a boa vontade do homem de Deus, de Eliseu, em solucionar o seu problema. Com isto, nós temos esses encontros de interesses. Encontros de interesses que apontam para a providência de Deus para com o seu povo, não só para que os problemas deles fossem resolvidos, mas também para que Deus fosse conhecido como um Deus que não se identificava em absolutamente nada com os Baalins, que não se identificava em nada com o Deus das escolas dos profetas pagãos, mas era o Deus Todo-Poderoso, que não está circunscrito em conceitos, que não está circunscrito à densidade dos materiais, mas executa o seu propósito, cuida dos seus de maneira milagrosa. É isso que esta narrativa procura mostrar. Como disse no começo, parece algo simples. Simples para nós hoje. Perder uma ferramenta desta. Mas para esse discípulo dos profetas, um estudante que era cuidado por Deus na sua vocação, Deus providenciou milagrosamente o atendimento da sua necessidade, que veio através de Eliseu, o homem de Deus, para que seu problema fosse resolvido. Assim, meus irmãos, convido-os a algumas aplicações simples e fáceis de serem entendidas que esta passagem, que esta narrativa traz para a nossa vida. A primeira delas
é que devemos edificar nossos projetos, executar os nossos projetos com a aprovação do nosso Mestre, com a aprovação do nosso Senhor. Todos os nossos planos, desde o mais simples até aquele mais ousado, precisam ser elaborados e executados com a aprovação do nosso Mestre, do nosso Senhor. A aprovação de Eliseu àqueles estudantes era a aprovação de Deus, pois ele era o homem de Deus para aqueles estudantes. Nós continuamos a ser estudantes de Deus neste mundo e precisamos da aprovação de Deus nos nossos projetos. É bastante comum, no início de um ciclo, de um ano, nós elaborarmos vários planos e buscarmos a aprovação do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa namorada, do nosso namorado, do nosso noivo, da nossa noiva. Mas a aprovação que irá determinar a execução e o sucesso dos nossos projetos é a aprovação do nosso Senhor. A Escritura nos mostra isso. Se o Senhor quiser, Tiago, lá no capítulo 4, verso 15, vai dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E ainda, Salomão, em Provérbios capítulo 16, verso 1, vai nos dizer que o coração nosso, do homem, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por isso, devemos edificar nossos projetos com a devida aprovação do Senhor. E fazer isto na condição do que diz Jó, lá no capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, diz Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Nós precisamos submeter nossos planos, nossa edificação, nossa construção à devida aprovação do nosso Senhor. Se você tem planos para este ano, não continue com eles sem a aprovação do Senhor, aquele que todos os seus projetos são precisamente alcançados, finalizados, concluídos. Outra aplicação é que devemos, na execução dos nossos planos, desejar a companhia da pessoa certa. E a companhia certa para os planos que elaboramos, para os projetos, é a companhia do nosso Mestre, do nosso Senhor. Devemos desejar a companhia do nosso Senhor em todos os momentos que estaremos desenvolvendo nossos planos.
Isso é muito importante, porque a presença do nosso Senhor conosco vai impedir que, na execução, cometamos erros, falhas, porque o nosso Mestre está sempre ao nosso lado. Podemos recorrer a eles nos momentos de dúvida. Mestre, Senhor, nesta decisão, qual é a melhor? Naquela ação, o que pode surtir o melhor efeito? Enfim, a companhia do nosso Mestre é importante, é determinante, porque a Escritura inteira aponta para a relevância de nossa vida aqui neste mundo ser sempre acompanhada do nosso Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 5, Paulo vai dizer que perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não existe nada melhor neste mundo do que desenvolvermos nossos projetos e saber que o Senhor está conosco. Salmo 34, verso 18, o poeta vai dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E dessa forma, nosso coração sempre estará submisso ao Senhor, estará nas suas mãos, porque Ele está perto de nós, cuidando de nós. A obra da providência estará em nosso favor, pois o nosso desejo se identifica com o desejo de Deus. Deus quer que o tenhamos sempre ao nosso lado, e Ele quer estar ao nosso lado. Deus quer que submetamos nossos planos a Ele, e Ele quer participar dos nossos planos. E por fim, nós sabemos que buscar ao Senhor, invocar o seu nome, deve estar sempre em nossos lábios, porque Ele quer estar perto de nós. E por último, irmãos, devemos lembrar sempre que o nosso Mestre e Senhor é capaz de resolver os problemas da nossa vida, ainda que esses problemas impliquem na quebra de conceitos estabelecidos pela física, ainda que a solução desses problemas seja o que a Escritura chama de impossível. É importante lembrar que o Senhor é capaz de resolver esses problemas, resolver os problemas que encontraremos na execução dos nossos planos, as dificuldades que teremos na hora de tomar decisões importantes na edificação que nos empreendemos nela. E é determinante a presença do Senhor. E é somente Ele capaz de resolver as nossas dificuldades. Marcos, o primeiro a narrar as falas do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 10, verso 27, olha para aqueles que estão ao seu redor e diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é
possível. Até mesmo a quebra de um conceito da física para atender às necessidades dos seus filhos, dos seus servos. E Lucas depois Mateus 19, 25, vai repetir a mesma fala do Senhor Jesus Cristo, e Lucas vai resumi-la com as seguintes palavras: os impossíveis dos homens, capítulo 18, verso 27, são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diante disto, é importante nós lembrarmos sempre que o nosso Mestre, que o nosso Senhor, é capaz de resolver nossas dificuldades. Atos capítulo 26, verso 8, encontramos que porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Esta pergunta é, por demais, difícil. Diante de situações de vida ou morte, é possível que o Senhor ressuscite os mortos. Não precisamos caminhar noutros exemplos de impossibilidade humana. E Jeremias capítulo 32, verso 27, falando da parte do Senhor, o profeta vai dizer: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. E Jeremias, comunicando a fala de Deus, pronuncia: acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E com essas palavras, irmãos, devemos lembrar sempre que o nosso Mestre Senhor é capaz de resolver todos os problemas, todos aqueles que Ele desejar resolver, Ele resolverá na execução dos seus planos para este ano. Assim, meus irmãos, devemos iniciar, ou melhor, continuar neste novo ano, aprendendo com a Escritura, aprendendo com irmãos do passado, e com o uso que Deus fez destes irmãos, e em particular nesta situação simples que encontramos no capítulo 6, do verso 1 ao 7, de que devemos edificar nossos projetos com a devida aprovação do Senhor. Não ouse planejá-los sem esta aprovação. Que devemos buscar a companhia essencial para executá-lo. E esta companhia é a companhia do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E, por fim, lembrar que o nosso Senhor é capaz de resolver na execução dos nossos planos aquilo que aos homens parece impossível. Guiados por esta orientação, desta narrativa antiga, sigamos com nossos planos este ano, mas jamais esquecendo da orientação que a Escritura nos oferece
sabendo que a providência do Senhor se cuida, se preocupa em disponibilizar situações, ocasiões em que os interesses se encontram. O interesse nosso como discípulos e o interesse do nosso Senhor como nosso mestre, perfazendo um quadro de que todas essas coisas com as quais nós lidamos são componentes que cooperam para o bem de todos os que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossos planos, abençoe aquele que escolheremos para estar ao nosso lado, dando-nos discernimento de que a aprovação principal é a de Deus e que a companhia determinante é a do nosso Deus e que é acompanhados por Deus que estaremos equipados para a solução de possíveis problemas que aos homens podem parecer impossíveis, mas que para Deus são possíveis. Que o Senhor nos abençoe neste ano. Amém?